Fala aí, pessoal. Então, nesse momento de quarentena, no tédio de ficar em casa, eu decidi criar um crash course de inteligência artificial. Na verdade, vai ser uma adaptação do curso de IA que eu dou para os alunos de mestrado e doutorado, né, do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC São Paulo, do qual eu sou professor, orientador. Só que numa forma online, aberta e principalmente acessível para todas as áreas. O que está me motivando a fazer isso é porque eu converso com muita gente da sociologia, da psicologia, da economia, do direito, e eles me perguntam bastante sobre o que é a inteligência artificial, o que dá realmente para fazer com a IA, qual que vai ser o impacto de tudo isso, porque a gente sabe que vai impactar socialmente, economicamente, psicologicamente, cognitivamente. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é inteligência artificial. Então eu vou preparar esse curso, vou adaptar, né, num formato reduzido, porque o curso que eu dou na PUC, ele é mais técnico e ele também é longo, né, ao longo do semestre. Vai ser um curso compacto para que você tenha uma ideia do que é inteligência artificial e do que a gente pode fazer com ela. Eu vou apresentar as principais abordagens e as principais técnicas que são utilizadas hoje. E para fazer um equilíbrio aí para todo o público, né, para um público amplo, pessoal mais técnico e o pessoal menos técnico, eu vou apresentar as técnicas, mostrar casos de aplicação e para quem for da área técnica, eu vou deixar nos vídeos um link para acessar o código-fonte das técnicas que foram implementadas. Então, basicamente, eu vou mostrar as técnicas. Quem não for técnico vai conseguir entender o que é as técnicas, eu espero. Vou tentar fazer bem didático, então vai conseguir entender o que são as técnicas, aonde seria possível aplicar. E quem for técnico pode entender as técnicas e aí no link vai ter o acesso ao código para implementar aquelas técnicas. Então, para melhorar, para construir de uma forma mais colaborativa todo esse universo de inteligência artificial. Então é um curso que eu estou fazendo de coração mesmo, para toda a comunidade. E aí qualquer dúvida vocês podem comentar no vídeo, vocês podem também conversar comigo nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Twitter, como no LinkedIn. A ideia é ser um curso mesmo que abrace todos. Só que aí eu vou pedir só um favor para vocês. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, comente, indique para os amigos, porque é importante a gente ter audiência para a gente continuar motivado a produzir conteúdos e conteúdo de qualidade para todos vocês. Então agora já começa uma primeira aula sobre inteligência artificial. Fica aí. 3, 2, 1, go! Bom, pessoal, consegui fazer uma adaptação aqui na minha sala. Para transformar como se fosse numa sala de aula, né? Aqui a televisão vai ser a minha lousa e a gente vai conversar, porque na sala de aula é um lugar que eu me sinto bem e eu quero fazer um melhor conteúdo para vocês. E nessa primeira parte a gente vai discutir então o que é realmente a inteligência artificial, o que dá realmente para se fazer hoje com o IA e o que ainda é uma promessa para o futuro, né? Muita gente me pergunta sobre singularidade, sobre a IA geral. A gente vai comentar hoje um pouco, vamos entender as principais abordagens e já nas próximas partes a gente já vai começar a olhar cada vez mais tecnicamente para tudo isso. O ponto que a gente tem que ter hoje é que inteligência artificial está em quase tudo, né? Eu brinco que a inteligência artificial is the new black, né? É o novo pretinho básico, ou seja, você tem no seu smartphone, quando você vai usar um Waze, por exemplo, para calcular a rota, você tem no seu Spotify, na hora de recomendação de música, você tem no Google para você receber anúncios, enfim, a inteligência artificial está abraçando todas as áreas. E aí o que acontece? A gente também tem que ter ideia de que a inteligência artificial vai criar novas experiências e novos tipos de interação. Por exemplo, a interface por voz, que é a interface mais natural que a gente tem, e você está popularizando muito isso com o uso de tecnologias como o Google Home, como a Amazon Alexa, como a Siri. Isso traz uma experiência muito boa para o usuário, porque ele não precisa mais digitar, mas ele dá um comando por voz e recebe a informação que ele quer.
E isso vai mudar muito a forma como a gente vai interagir com a tecnologia. Isso tem um lado positivo, né, que é essa interface cada vez mais natural, mas também tem um lado negativo que a gente tem ainda hoje. Por exemplo, se você faz uma busca no Google, ele vai te mostrar, ainda apesar do filtro bolha, né, você consegue ter acesso a um conteúdo mais diverso, né, um debate maior. Enquanto que quando você usa hoje, pelo menos hoje, né, o estado natural da tecnologia, quando você faz uma pergunta para Siri, ele sempre vai te responder uma única pergunta. Então, se você pesquisar qual é o presidente da Venezuela no Google, ele vai te mostrar vários links, né, possivelmente falando do Maduro, reconhecido por um grupo de países, o Guaidó, reconhecido por um outro grupo. Você tem uma disputa de narrativa quando você tem essas informações, apesar do filtro bolha, né? Então o filtro bolha também é uma questão, né? Mas você consegue ter um conteúdo maior de informação. E eu fiz esse teste, nas principais plataformas, tanto no Google Home, quanto no Alexa, quanto no Siri, quando eu fiz essa pergunta, eu recebi como resposta que o presidente da Venezuela era o Maduro, né? Então, apesar de ter esses novos tipos de interação, a gente também vai ter novos desafios. E faz parte, né? A tecnologia é esse avanço e sempre criando salvaguardas para a gente construir um futuro melhor. E isso traz impactos também para o nosso comportamento, né? Então, à medida que você cria novas experiências, você vai também, de alguma forma, modulando o comportamento das pessoas. E será que as pessoas têm consciência disso? Então, uma das pesquisas de mestrado que eu estou orientando é justamente isso, né? Uma pesquisa que vai entender se as pessoas, por faixa etária, se as pessoas entendem que os algoritmos estão modulando suas vidas e se elas se importam com isso ou não, se elas entendem a questão da privacidade dos dados. Então é uma pesquisa bem rica que está sendo construída. Mas a inteligência artificial está aí para criar novas experiências. E um dos exemplos, também bem famoso, é da Netflix. A Netflix, ela usa inteligência artificial não só para entender o nosso comportamento, não só para nos recomendar filme, mas inclusive para recomendar um filme com capas específicas. Então aqui é um exemplo do Stranger Things. A Netflix, ela produz capas diferentes, né, com tipos de abordagens diferentes, e de acordo com o perfil de cada usuário, ela indica uma das capas, né? Então, se você gosta mais de aventuras, de caça-fantasmas, tartaruga ninja, talvez ele vai te mostrar uma capa assim. Se você gosta de algo mais suspense, talvez assim. Se você assiste muito sobre terror, talvez algo assim. Então, o Netflix, ele consegue entender o seu comportamento para te fazer indicações, e não só as indicações, mas também customizar até mesmo a capa. Isso é positivo porque você recebe conteúdos que têm a ver com o seu perfil, mas por outro lado esse algoritmo está modulando o seu comportamento. E aí já se fala até em content loop, né? Então você fica dentro desses sistemas, tanto da Netflix como do Spotify, escutando e consumindo o mesmo tipo de conteúdo sem conseguir experimentar novas coisas. Muitas vezes você, mesmo navegando no menu, você não consegue acessar um tipo de conteúdo. Você tem que ir lá e buscar, porque dentro dessa bolha, dessa bolha de conteúdo que foi criado para você, você não tem acesso ao novo. Então isso é um dos pontos também que tem que ser discutido. E aí você deve ter escutado muito de inteligência artificial nos últimos anos, focando muito na questão prática, né, dos últimos 4 anos para cá. Só que assim, a inteligência artificial, para quem não é da área de ciência da computação, não é uma área nova. A história da inteligência artificial, ela surge junto com a história da computação, praticamente. E uma pessoa super importante é o Turing. Talvez vocês conheçam o Turing por conta do filme, né, do Jogo da Imitação, que é muito famoso, que conta a história do Alan Turing, como ele quebrou o código da máquina Enigma, né, todos os esforços ali para isso. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Alan Turing no Science Museum de Londres, numa exposição que estava tendo especificamente sobre a máquina Enigma, chama Top Secret. Deixo o card aqui para quem quiser assistir. E o Turing, ele é considerado o pai da computação. A computação que a gente tem hoje, né? Esse modelo de computação que a gente tem hoje. Só que em 1950 ele publicou esse paper aqui. Inclusive o capítulo 1 chama The Imitation Game. E ele começa esse artigo de uma forma já matadora.
eu proponho a seguinte questão, né? Podem as máquinas pensar? Então ele traz essa primeira questão de uma forma mais, vamos dizer assim, organizada. E ele até propõe um modelo mental, um experimento mental, que hoje é conhecido como teste de Turing, para pensar e para refletir sobre a sua pergunta, né? Se as máquinas podem pensar ou não. E nesse exercício mental, nesse experimento mental, ele propõe algo super simples. Ele fala assim, ó, imagina que eu pego uma pessoa, coloco ela para conversar com outra pessoa, né, por meio de terminal. E não pessoalmente, né, mas por meio de terminal, chat. E depois de um tempo de conversa, de diálogos, de perguntas e respostas, se ela não souber diferenciar com quem ela está conversando, né, o interlocutor, de um humano ou de uma máquina, isso talvez indique que a máquina está sendo capaz de imitar o comportamento humano, né? Por isso que chama imitation game, jogo da imitação. E talvez isso indique que a máquina tem algum tipo de inteligência. Obviamente que isso depois acaba sofrendo críticas por outros pesquisadores e esse é um debate aberto até hoje que a gente pode discutir mais. Mas em 1950, então, ele traz esse paper com um paper assim, seminal, muito famoso, que traz essa questão. Será que as máquinas podem pensar? E aí alguns chamam o Alan Turing de pai da computação, obviamente, mas de pai da inteligência artificial. Só que aí tem um detalhe importante. O Turing, ele nunca usou o termo inteligência artificial. O termo de inteligência artificial, na verdade, ele surge em 1956 nessa conferência aqui, ó, Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, né, que foi organizado pelo John McCartney, o Minsky, o Rochester e o Shannon. E eles utilizaram o nome inteligência artificial para se descolar de uma área que estava também ganhando força na época, que chamava cibernética, né? Então, cibernética também é uma área que tem o seu valor, que trabalha com sistemas de controle, feedback, que foi criada pelo Wiener. Tem algumas intersecções com o que eles estavam querendo fazer, só que eles queriam ir além, com um escopo maior. Então, para não confundir, eles usaram o termo inteligência artificial. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, muita coisa evoluiu. E aí, só uma curiosidade, o Minsky, que foi um dos organizadores dessa conferência e foi um dos principais nomes de inteligência artificial, ele era muito amigo do Kubrick. Então, o Kubrick, quando ele foi fazer o filme, né, o 2001 Odisseia no Espaço, na hora de materializar o HAL 9000, ele estava com dificuldade, né, de como seria o personagem no filme. E aí ele conversou com o Minsky e o Minsky falou, eu acho que no futuro o computador vai ser só uma interface com uma luz de feedback e vai ser tudo comando por voz tal. E é algo que a gente tem muito parecido hoje com esses assistentes pessoais, né? Google, Home, Alexa, enfim, né? Então, só um disclaimer. E aí, o ponto que a gente tem que organizar agora, né, na nossa timeline, é que em 1950 e 1956 começa a surgir, né, então em 50 o Turing traz a questão, será que a máquina pode pensar? Em 56 tem essa conferência que foi a primeira, né, com o nome Inteligência Artificial, e de lá para cá duas abordagens surgiram. Uma que a gente vai ver depois, que é mais de codificar mesmo o conhecimento, escrevendo, né, no código aquele conhecimento, então a máquina não é capaz de aprender, mas ela é muito especialista. E uma outra abordagem que eu vou usar métodos estatísticos para a máquina aprender, que também teve o seu momento de euforia, mas depois, na década de 70, 80, 90, ela acabou ficando totalmente esquecida. E isso avança de uma forma muito grande. E um dos marcos que a gente tem, né, então a inteligência artificial ela foi e voltou várias vezes, e o marco assim, que trouxe de novo uma esperança para a inteligência artificial foi talvez no projeto Deep Blue, da IBM, que ela criou uma máquina para jogar com o Kasparov e conseguiu vencer, né? O Kasparov era o vencedor mundial, batia em todo mundo, mas não conseguiu bater tanto assim na máquina, e isso trouxe um novo avanço. Falou, será que a máquina então está conseguindo pensar? Então, porque o xadrez seria, né,
ou atividade mais cognitiva, na época se pensava isso, né? Com um esforço cognitivo maior que o ser humano pudesse ter. E a máquina conseguiu ganhar. E aí isso trouxe vários debates na academia. E aí a gente vê que é um escopo muito limitado. Assim. O que a IBM fez com o Deep Blue era um processo de computação por força bruta, né? Fazendo vários cálculos, mas a máquina ali não tinha... Ela tinha, assim, calculava as probabilidades das jogadas, mas ela não aprendia novas jogadas, diferente do que a gente tem hoje, né? Então o AlphaGo, que foi o software desenvolvido pela DeepMind, que foi capaz de ganhar do maior vencedor do Go, né, o Lee Sedol, que é um jogo muito mais complexo do ponto de vista de probabilidade, porque cada jogada que você faz, você abre um leque muito maior de probabilidades. Ela aprendeu a jogar e criou uma lógica própria. Mas sim, isso foi um momento importante que mostrou assim, olha, a máquina consegue ganhar do homem no xadrez. E aí muita gente começou a trazer a ideia da singularidade, a inteligência artificial vai evoluir e a gente vai chegar numa inteligência artificial geral, que é aquela inteligência artificial que tem a mesma experiência cognitiva do que o ser humano, e que aí ela vai conseguir se replicar e ela vai se programar, né, para se melhorar cada vez mais e o humano vai ficar obsoleto. O ponto é que não existe, pelo menos ainda, uma inteligência artificial geral. E, pelo estado da arte que a gente tem hoje, está muito longe. Hoje o que a gente tem é uma inteligência artificial bem restrita, que é aplicado em casos específicos. Muita gente fala, mas tem aí vindo a computação quântica. Está vindo a computação quântica, mas a gente não tem evidências e não sabe como a inteligência artificial vai se comportar na computação quântica. É uma área super nova também. Mas com o que a gente tem hoje, a inteligência artificial geral está longe de acontecer, e eu digo aí, não nesse século. Pode ser que surjam novos modelos computacionais, novos computadores, novas formas de processar, que mude totalmente o cenário? Sim, né? Não sou um pessimista e também nunca digo não. Eu acho que a ciência sempre avança e nos traz surpresas agradáveis. Mas hoje, com o que a gente tem, a inteligência artificial geral está bastante longe. E aí, eu coloquei essa frase para deixar bem claro isso, porque a inteligência artificial, ela não sabe os problemas que ela pode resolver. Ela é muito efetiva para a solução de problemas, ela às vezes é mais efetiva do que o próprio ser humano, mesmo em tarefas cognitivas, do tipo processamento de imagem, fazer um diagnóstico por imagem. Ela pode ter um papel essencial nisso, mas ela não sabe o que ela tem que resolver. Não existe um programa que eu falo, me resolva e me ajude na vacina para o coronavírus. Né? Não existe isso, eu tenho que entender os modelos e eu faço os projetos de inteligência artificial. Porque não existe a IA geral, o que existe são modelos específicos que eu vou treinar para resolver problemas bastante específicos, ok? E a gente vai entender um pouco melhor agora. Porque a inteligência artificial, ela tem duas grandes abordagens. Então, quando o pessoal fala inteligência artificial, eu fico meio confuso falando que inteligência artificial você está falando, porque não existe inteligência artificial, né? O que existe são técnicas específicas. Então, inteligência artificial, o pessoal brinca porque eu repito isso várias vezes, é um grande guarda-chuva e dentro dele tem várias técnicas. Para organizar melhor, a gente pode pensar a inteligência artificial como esse grande guarda-chuva e dentro de inteligência artificial eu vou ter duas grandes abordagens. Uma que é baseada em conhecimento, que ficou no passado, hoje essa abordagem baseada em conhecimento, baseada em regras, é até chamada de GoFi, que é Good Old Fashioned AI, ou seja, aquela IA que foi legal, que foi bacana, mas está no passado. Aqui eu tinha um esforço de mapear o conhecimento dos especialistas, por exemplo, de médicos, e aí eu codificava todo aquele conhecimento dentro de um programa. Mas era um processo de codificação mesmo, né? Eu tinha vários ifs, várias condições ali, e a máquina não era capaz de aprender. E eu tenho o quê? O aprendizado estatístico. Então, quando eu estou falando hoje de inteligência artificial, os maiores esforços estão concentrados aqui, né? Eu criar técnicas, métodos para a máquina aprender por meio de métodos estatísticos. A gente pode trocar o nome aprendizado estatístico, que é o nome mais acadêmico,
para uma palavra que está mais na moda e vocês escutam bastante por aí, que é machine learning, né? Ou aprendizado de máquina. Também funciona bem essa troca. Então todos os esforços estão aqui em a máquina aprender por si. Como ela vai aprender, a gente vai ver as abordagens agora. Mas esse baseado em conhecimento, né, o GoFi já ficou para trás. E aí uma coisa importante é que a inteligência artificial que a gente tem hoje, né, então a IA, essa guarda-chuva, mas na verdade o aprendizado de máquina, ele vai inverter também o próprio papel da programação tradicional. Por quê? Antigamente, antigamente não, né? Mas com a programação tradicional, eu tenho um fluxo mais ou menos assim, ó. Eu tenho os meus dados e os modelos de entrada e o meu programa gera a saída. Um exemplo. Eu vou fazer um sistema para calcular, ok? O imposto de renda. Então, eu vou ter o modelo que eu sei, né? Se a pessoa ganha até aqui, ela está isenta. Se ela ganha daqui até aqui, ela paga X%. Se ela ganha daqui até aqui, ela paga Y%, ok? Então, isso é o meu modelo, são as regras. Eu codifico isso e coloco os dados de entrada. Então, Diogo Cortiz, CPF tal, salário tal, vai pagar tanto de imposto. A saída vai ser o quanto eu vou pagar, ok? Com o aprendizado de máquina, eu inverto essa lógica. Por quê? No aprendizado de máquina, eu não vou programar o algoritmo para ele tomar as decisões. Eu vou programar, tem um programa, né, tem um algoritmo, mas esse algoritmo aqui, ele vai aprender. Então, ele vai aprender a partir dos dados e das saídas esperadas. Então, vamos supor que eu vou fazer um sistema antifraude. Eu não vou programar todas as regras de fraude, porque às vezes nem eu sei as regras de fraude. Mas aí eu pego os meus dados de entrada, processo aqui e ele traz no output para mim o modelo. Ou seja, ele exporta para mim um modelo que classifica o que é fraude e o que não é fraude. Diferente aqui, em que eu entro com o modelo, que eu entro com as regras. Então, essa é uma mudança que tem para a programação tradicional e o aprendizado de máquina. Na programação tradicional, eu vou programar o meu modelo, vou colocar todas as regras ali, e no aprendizado de máquina, eu deixo que o meu algoritmo aprenda as regras e a saída vai ser esse modelo, que vai classificar, que vai fazer regressões, que vai fazer um monte de coisa. E aí sim, agora a gente começa a entender quais são os tipos de aprendizado que tem. Então, só voltando um pouco, peraí só um minuto, quando a gente está falando de inteligência artificial, então existem esses dois mundos, a gente está focando nesse aprendizado estatístico, ok? Que é o aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina, ele vai ter três principais abordagens, tem mais, tem a semi-supervisionada também, mas para simplificar aqui no nosso Crash Course, a gente vai falar de três principais abordagens, que é o aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. E aí qual que é a ideia de cada um deles? O aprendizado supervisionado é aquele aprendizado que eu tenho bastante dados, ou seja, um conjunto muito grande de dados, só que eles estão rotulados, eles estão explicados, ou seja, eles estão supervisionados. Exemplo, se eu estou fazendo um sistema antifraude e eu tenho um conjunto muito grande de fraude e essas fraudes estão marcadas, isso foi fraude, isso não foi fraude, isso foi fraude, isso não foi fraude, eu consigo ter um aprendizado supervisionado. Agora, se eu tenho o mesmo conjunto de informação, o mesmo conjunto de transações, né, de dados, de transações, só que eu não sei se foi fraude ou não foi fraude, eu não tenho um aprendizado supervisionado, eu tenho um aprendizado não supervisionado. Um outro exemplo, se eu tenho um conjunto muito grande, por exemplo, centenas de milhares de imagens, e essas imagens estão explicadas, assim, isso daqui é uma maçã, isso daqui é uma uva, isso daqui é uma pera, eu tenho um aprendizado supervisionado, ok? Agora, se eu tiver essa mesma quantidade de imagens, mas elas não estão rotuladas, elas não estão etiquetadas, então eu tenho um aprendizado não supervisionado. Então, se eu tenho os dados organizados com os rótulos, com as etiquetas, descrito, explicado, é supervisionado. Se eu tenho um conjunto muito grande de dados, mas eles não estão explicados, não tem uma etiqueta, não tem um rótulo,
eles são não supervisionados. E o aprendizado por reforço é um aprendizado que eu preciso de poucos dados, às vezes eu não preciso de dados nenhum e ele vai trabalhar por meio de tentativa e erro. E aí isso é muito utilizado, por exemplo, em simulações, em robótica e jogos. A gente vai ver com mais detalhe já já. Só que o importante é que a gente tem que ter na cabeça de que eu tenho o meu modelo, que pode ser supervisionado ou não supervisionado, que ele precisa de dados de entrada. Então vamos supor que eu estou fazendo um classificador de imagem, né, de maçãs para algum hortifruti por aí. E aí eu preciso de um exemplo muito grande de imagens de maçã para ele aprender o que é maçã. Então eu vou pegar centenas de milhares de imagens de maçã e nesse caso, por exemplo, é um aprendizado supervisionado, então cada uma das imagens eu vou ter explicado, isso é uma maçã, isso é uma maçã, isso é uma maçã, isso é uma uva, isso é uma pera. E aí o meu modelo, conforme eu vou explicando, né, apresentando esses exemplos, ele vai criando um mapeamento de uma entrada para uma saída, né, uma função de aproximação, para classificar como maçã. Então eu preciso de uma quantidade muito grande de exemplos. Por isso que quando a gente fala que Google, Amazon, Facebook, Apple, elas dominam esse universo de inteligência artificial, mas não só elas, né, também tem as chinesas, né, Baidu, Tencent, é porque eles têm um conjunto muito grande de dados. Às vezes a gente tem técnicas muito avançadas, às vezes a gente tem um poder computacional até adequado, mas falta os dados para treinar. E aí é um exemplo que eu dou, né, eu estava como professor visitante na Queen Mary University of London, né, na Inglaterra, e estava trabalhando numa pesquisa de processamento de linguagem natural para reconhecimento de discurso de ódio nas redes sociais. Então, assim, eu precisava de sentenças que fossem anotadas por anotadores especialistas humanos sobre o que era ódio e o que não era ódio. O que acontece é que eu estava trabalhando com o português e a gente tinha muito poucos dados em português, muito mais em inglês. Então isso é um exemplo de que a quantidade de dados, a importância dos dados importa na inteligência artificial. E aí a gente começa agora a desmistificar aquilo. Ah, existe inteligência artificial geral? Não. Então se eu voltar aqui, ó, eu tenho essas abordagens, né? Dentro dessas abordagens eu vou ter um conjunto de técnicas específicas. Então no aprendizado supervisionado eu vou ter uma técnica Y, uma técnica Z, aqui eu vou ter outras técnicas e aqui eu vou ter outras técnicas que resolvem tipos específicos de problema. Então aqui é para deixar claro isso. Por exemplo, eu vou ter um modelo específico e uma técnica específica só para fazer o reconhecimento de fala. Então, se eu pegar o exemplo a Siri e a hora que você dá o comando de voz para ela, como que funciona né? Tem um modelo que vai só reconhecer sua fala. Então ele reconhece o que você disse e transcreve isso num texto. E aí pode existir um segundo modelo de processamento de linguagem natural que vai pegar o que está escrito e vai entender o que você quer. E assim por diante. Então são vários modelos comuns. Então se eu tenho um modelo que classifica a maçã, ele só vai funcionar para classificar a maçã. Se ele precisar classificar uva, eu vou ter que treinar com uvas também. O mesmo modelo, pode ser. Mas ele só vai, se eu treinei com maçã, ele só vai reconhecer maçã. Agora, se eu quiser treinar com uva, eu vou ter que adicionar esse exemplo para o meu modelo aprender que existe maçã e uva também. Só que esse modelo de reconhecimento de imagem, ele só reconhece imagem. Ele é uma técnica específica de reconhecimento de imagem. O de reconhecimento de fala só reconhece fala. O de processamento de linguagem natural, que também são técnicas específicas, eles também só vão fazer isso. São modelos separados. Então eu tenho os modelos específicos, né? Então o reconhecimento de fala está treinado para reconhecer o português, por exemplo. Eu tenho outro reconhecimento de fala para o inglês e assim por diante. E a mesma coisa para o reconhecimento de imagem. Então são técnicas bem específicas que depois eu posso combinar elas, né, de alguma forma. Só que elas trabalham de forma independente e depende do tipo de dados que eu vou treinar. E aí só para deixar claro, por exemplo, de reconhecimento de imagem, teve um caso que aí já entra na questão de ética, de fairness, de discriminação do sistema
de reconhecimento de imagem do Google que estava reconhecendo negros como gorilas. Então, na hora que, dependendo da imagem, ele marcava as fotos dos negros como gorilas, ou seja, um erro gravíssimo. E aí tem um conceito, né, que a gente chama de black box, ou seja, às vezes é difícil explicar esses modelos. E o Google teve que vir a público e falar, ó, não sei o que está acontecendo, então para evitar que o modelo fosse, né, que um negro fosse classificado como gorila, o que eles fizeram? Eles retreinaram o modelo, só que agora sem exemplos de gorila, ok? E o Google já fez uma outra mudança recentemente, no sistema de reconhecimento de imagem também, porque antes, pela imagem, ele marcava se era homem ou mulher. E a questão do gênero, né, é muito mais complexa do que isso. Então eles falam, ó, hoje, por uma simples imagem, eu não consigo inferir o gênero, né, se é um homem ou se é uma mulher. Então agora eles só marcam como pessoas. Eles tiveram que retreinar o modelo para se comportar desta forma. E aqui, talvez não esteja tão claro para vocês, não dê para ver tão bem, mas é um mapa, esse mapa é bem famoso, assim, sobre diferentes técnicas. Então aqui eu tenho o aprendizado supervisionado e aqui um conjunto de técnicas e modelos que eu posso aplicar. Aqui o aprendizado não supervisionado, também um outro conjunto de técnicas e modelos. E aqui o por reforço, também um conjunto grande de técnicas e modelos. E ao longo do curso aqui a gente vai ver algumas das técnicas de forma um pouco mais aprofundada. O ponto importante é o que eu consigo fazer com cada uma dessas abordagens. Então a gente viu que a gente tem o aprendizado supervisionado, que é aquele aprendizado em que eu tenho um conjunto de dados rotulados, explicados. Eu tenho o aprendizado não supervisionado, quando eu não tenho dados rotulados, e eu tenho o aprendizado por reforço. O que eu consigo fazer com cada uma delas? Com o aprendizado supervisionado, ou seja, se eu tenho os dados rotulados, eu consigo fazer classificação. E o que é classificação? É justamente, por exemplo, o reconhecimento de imagem. Então, assim, para um sistema de reconhecimento de imagem reconhecer o Diogo, ele tem que ter exemplos do meu rosto e tem que estar marcado que é o Diogo, senão ele não vai reconhecer. Então, o reconhecimento de imagem é um caso específico. Um sistema antifraude, né? Foi fraude ou não foi? É um sistema de classificação, só que para ele aprender o que é fraude ou não é fraude, no dataset tem que estar explicado as transações que são fraude e as transações que não são fraude. Então a gente consegue fazer sistemas de classificação. Ainda no aprendizado supervisionado, quando eu tenho esses dados organizados, estruturados, rotulados, eu consigo fazer também sistemas de regressão, né? Que regressão são técnicas que eu vou utilizar para predizer alguma coisa, né? Então, enquanto a classificação eu uso valores que são binários, mas não só binários, né? Que são discretos, aqui no aprendizado supervisionado eu uso valores contínuos. Então, muito utilizado, por exemplo, para calcular preço de ação, valor de metro quadrado em regiões e também na área de policiamento. Então, eu pego os dados do passado, aplico técnicas de regressão, que a gente já vai ver no próximo vídeo, ele consegue estimar para mim aonde eu preciso de mais polícia, por exemplo. Então, no aprendizado supervisionado, eu consigo fazer o quê? A classificação e a regressão. E com o aprendizado não supervisionado, o que eu consigo fazer? São outras coisas, porque se os dados não estão rotulados, eu não consigo fazer classificação, porque se eu tenho um conjunto de transações, mas essas transações não estão explicando o que é fraude ou não é fraude, então esquece. Eu não consigo que o meu computador aprenda o que é fraude se eu não estou explicando para ele o que é fraude, correto? Faz sentido? Mas eu consigo fazer outras coisas, né? Quando os dados não estão supervisionados, quando eles não estão rotulados, do tipo segmentação. Então eu pego todas as minhas transações aqui e ele agrupa, ó, tem esse conjunto de transações que se comportam dessa forma, tem esse outro grupo que se comporta de uma outra forma, e se você investigar você pode falar, então esse conjunto parece ser fraude, esse outro conjunto parece não ser fraude. Ou até mesmo, por exemplo, segmentações de clientes. Eu sou uma loja nova, recente, conheço pouco dos meus clientes, mas toda vez que eles vão lá, eles deixam os dados cadastrais e tal, e depois, sei lá, de 3 meses eu posso rodar algum modelo de aprendizado não supervisionado que ele vai segmentar para mim, de acordo com as features que eu defini, né, com
as variáveis, tem esse conjunto de clientes que se comporta de uma forma, tem esse outro conjunto que se comporta de outra forma e assim por diante. Então ele é muito bom para criar esses clusters, essas segmentações. E a gente vai ver algumas técnicas também mais para frente. E por fim eu tenho o aprendizado por reforço, né, em que eu não preciso de tantos dados, eu deixo o meu sistema agir e interagir com o ambiente e ele vai aprendendo por tentativa e erro. Então, quando ele se comporta bem, eu dou um reforço para ele, né, muito inspirado no behaviorismo mesmo, e quando ele se comporta mal, eu dou uma punição, ele sabe que não tem que fazer isso. Só que assim, tem que ser num ambiente controlado, né? Você não vai fazer um carro autônomo totalmente baseado no aprendizado por reforço. Ele não pode sair por aí dirigindo, matei alguém, não pode, né? Punição. Não, é sempre ambientes controlados. E aí, muito utilizado, por exemplo, na robótica, tem um vídeo muito interessante de um robô aprendendo a girar a panqueca, né? Então a primeira vez ele vai todo torto, a segunda vez vai melhorando, até que depois de várias interações ele aprende a girar uma panqueca, sem precisar ser programado para isso, sem precisar de ter um conjunto muito grande de dados para treinar, é pela interação mesmo. E também muito utilizado na hora de games, de jogos. Então você, nas principais competições, nas principais conferências já tem competições específicas de jogos, então em que eu crio um modelo, treino meu modelo e ele vai competir com o seu modelo para jogar Candy Crush, para jogar Mario, para jogar Angry Birds é bem famoso, e é a mesma coisa, né? Então o meu modelo vai começar a controlar o Mario e na primeira vez ele vai tudo nada a ver, assim, vai ficar pulando reto, cai no buraco, aí ele sabe, peraí, eu fui punido, então eu não posso cair no buraco, então ele vai desenvolvendo estratégias para tomar as melhores decisões, sem que ele receba, né, tomar as melhores decisões e evitar as punições. Então, à medida do tempo que ele vai fazendo as simulações, e aqui são várias fases que ele vai jogando, né? Então ele joga a primeira vez tosqueira, a segunda vez tosqueira, a terceira vez também ruim, aí lá para 10ª vez ele está jogando melhor. Então são várias que a gente chama de épocas, né? Que ele precisa ser treinado para ter um comportamento melhor. E aí a gente vai ver também algumas coisas disso mais para frente. Ok? Então esse é para dar uma introdução do que é a inteligência artificial hoje. Então não existe nada como uma inteligência artificial geral, a gente está muito longe disso. Como vocês viram, são modelos específicos para cada problema. E aí nos próximos vídeos a gente vai ver algumas técnicas, as mais usadas, e eu vou deixar os códigos também para depois quem quiser implementar. Ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, compartilhar com os amigos e também seguir no Instagram, Twitter. Então é sempre Diogo Cortiz em tudo, fica fácil. E aí qualquer dúvida, sugestões, fica à vontade para escrever e vamos junto nessa. Valeu e até mais!